Então, a gente começa a falar sobre o sistema digestório, foi o que eu falei para vocês. Agora, a gente não fala propriamente dita, né, do sistema endócrino, do sistema digestivo, como ele funciona. Então, a gente começa a falar, né, realizar um procedimento no sistema digestório, o que eu, profissional, tenho que fazer, né? Quais são os cuidados? E eu, muitas das vezes, acabo falando um pouquinho sobre como ele funciona, mas de uma forma bem superficial, porque vocês já viram como o sistema digestório, endócrino, cardiovascular, ele funciona, tá? Como é feito. Então, aqui mesmo eu só dou uma pincelada no conteúdo e falo das intervenções de enfermagem propriamente dita ou algumas complicações que podem ocorrer, tá ok? Então, ó, sistema digestório, sistema digestivo, né? É um aparelho, ele no caso, ele pode ser chamado sistema digestório, pode ser chamado sistema digestivo ou aparelho digestivo. É a mesma coisa. Qual é a função, né? É formado por um conjunto de órgãos cuja função é o quê? É transformar os alimentos por meio de processo mecânico ou químico, tá? Então, aqui nós temos a imagenzinha, onde começa todo o processo, né? Que começa na boca. Lembrando que eu não coloco imagens assim em prova, tá? Não sou chegada a colocar imagens. Se eu colocar imagem, eu sinalizo. Então, escreva aqui onde eu fico, sistema de história. Nada disso eu faço, tá bom? Então, assim, imagens eu não utilizo muito, não. Mas eu digo para vocês o que é importante para mim é isso aqui. Quando eu falo dos componentes do sistema digestório, né, e em que ele se divide, então isso para mim no momento ele é importante, tá? Que ele se divide em sistema digestório alto, médio, baixo e órgãos anexos. O que compõe, né, o sistema digestório alto, médio ou baixo, tá? Isso aí eu não cobro, eu só cobro a divisão. Eles são divididos por sistema digestório alto, médio e baixo. Conseguiram entender? Sim, não. Eu tô achando vocês xoxinho hoje, é impressão minha? Não, consegui entender sim. É a prova, provavelmente. É a prova, tô sentindo vocês meio xoxo. Ah, Gente, não se preocupe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só vai cair na prova aquilo que eu expliquei. Então, assim, se vocês estudaram, se vocês prestaram atenção, se vocês voltaram, né, os vídeos, essas coisas todas, vocês irão fazer uma boa prova. Eu não coloco nada daquilo que eu não tenha passado ou que não esteja na apostila, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu estou com medo de alguns termos técnicos. Então, as terminologias, elas são muito relativas, tá? Isso só com a prática mesmo que vocês irão se adaptar a cada uma delas. Então, algumas terminologias que eu acabo utilizando muito relacionada à clínica cirúrgica, colicistectomia, né, apendicectomia, esterectomia, né, são algumas terminologias utilizadas, né, que eu acabo colocando isso na prova para vocês. Então, assim, eu boto coisas escabrosas que eu sei que é muito difícil da gente pegar tudo de uma vez só. Eu não aprendi, né? A gente aprende mesmo só com o tempo, tá? É com a prática mesmo relacionada a isso, não. Então, assim, não precisem decorar, né? Porque quando a gente decora, a gente acaba esquecendo. Então, quando a gente aprende, né, pouco, mas em boa qualidade, vai ficar aqui, ó, e a gente vai levar para o resto da vida, tá bom? Tá, beleza. Escrevam isso não, tá? Pode cair terminologia? Pode, mas nada daquilo ali que eu não tenha falado, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho a sinologia, né, que é do aparelho digestivo, geralmente a gente faz essa cruzadinha aqui, pra gente poder saber aonde é que fica, ainda mais quando as pessoas falam assim, eu tô sentindo uma dorzinha aqui, assim, do meu lado esquerdo, né, que pode ser nos flancos, né, quando elas acabam se relatando aí a dor epigástrica, que é no estômago, essas coisas todas, a gente acaba sinalizando através disso. Então, isso aqui é importante para vocês levarem para a vida. Vou cobrar isso na prova? Não, também eu não cobro isso na prova, tá bom? Mas aqui vocês também pegaram lá em anatomia, tá? Então, foi realizado, né, um tratamento, foi realizada uma cirurgia no meu sistema digestório. Eu, como profissional, o que eu tenho que fazer? Lembrando que daqui para frente, eu vou falar sempre das cirurgias que ocorreram em todos os sistemas, mais as intervenções. Como funciona o centro cirúrgico, o que compõe o centro cirúrgico, quais são as fases do centro cirúrgico,
como são classificadas as cirurgias, como são classificadas de acordo com a contaminação, como são classificadas de acordo com a finalidade cirúrgica, quem trabalha lá dentro, quais são a equipe, quem prescreve os anestésicos, quais são os tipos de anestesia. Isso tudo eu já falei, então a gente vem seguindo passo a passo. Aí agora a gente começa para as cirurgias propriamente ditas, mais as intervenções de enfermagem. Conseguiram entender o meu raciocínio? Como funciona a matéria? Sim, sim. Então, assim, primeiro eu preciso mostrar para vocês como funciona o centro cirúrgico, o que compõe o centro cirúrgico, quem faz parte do centro cirúrgico. Para depois eu começar nas cirurgias propriamente ditas. Tá ok? Ok. A esterilização, que é o coração do centro cirúrgico, tá? Na CME, uma dica aí. Quem é o fidedigno? Porque eu tenho certeza que meus materiais foram esterilizados. É o... Sem olhar. Caraca, eu esqueci o nome. Não, não é isso aí não. É o Boedic? Não, o Boedic é um que eu faço teste na minha autoclave. Integrador químico. O integrador químico, né? O Boedic, o teste biológico, é o que eu realizo dentro da minha autoclave para eu poder saber se a autoclave ela tá ok. Para eu saber se meus materiais eles foram esterilizados da forma, né, correta, qual é o nome desse material? Integrador químico, que é ele que é o único fidedigno, que eu tenho certeza que meus materiais foram esterilizados. Lembra que eu falei assim, instrumentador igual uma mosca de padaria atrás desse material? É isso, tá? Foi? Foi. Então, ó, relacionado ao sistema digestório, né, digestivo, ao aparelho, quais são as intervenções de enfermagem quando são realizadas? Manter o paciente em repouso no leito, calmo e manter ele sempre tranquilo, porque muitas das vezes um pós-anestésico pode deixar esse paciente um pouco agitado. Então, eu tenho que manter ele sempre tranquilo, calmo. Se por um acaso a gente não conseguir conter, é comunicado ao médico, o médico ele passa uma medicação, o qual é feito nesse paciente para poder deixar ele mais tranquilo. Observar e anotar a eliminação, né, cor, odor, volume e coloração em aspecto. Quando eu falo em observar, anotar eliminações intestinais, né, vamos colocar num geral, tá? Eliminações fisiológicas, tá? Então, eu vou ter evacuação e vou ter diurese. A diurese, o que é feito? Vamos participar. Para vocês acordarem, para ninguém dormir na aula, né, meninas? Vamos lá. Aquela bolsa coletora? Catéter vesical de demora? Catéter vesical de demora. Vitor, quando eu passo esse catéter vesical de demora, ele é limpo ou ele é estéril? Ele é estéril. Por quê? Porque ele vai entrar em contato com a bexiga, né? Isso, mas por quê? Porque a bexiga é um órgão estéril. Um órgão Isso, a estéril. bexiga e a uretra, né? Eles são o quê? São estéreis. Então, por isso que eu passo meu catéter vesical de demora. Ela é conhecida como sonda de Foley, tá? Então, através do meu catéter vesical de demora, né? Ou minha sondagem vesical, é através disso que eu consigo estar fazendo o quê? A coloração, tá? A quantidade está sendo eliminado. As fezes, a gente pesa, né, a fralda sem nada, tá? Depois a gente pesa a fralda com a evacuação. Então, daí a gente consegue também saber quanto que está sendo eliminado. Isso se dá como se a gente estivesse falando de balanço hídrico. Vocês sabem o que é balanço hídrico? É o volume da urina e das fezes? Isso. Tudo que está sendo eliminado precisa ser o quê? Precisa ser anotado. E tudo que está sendo introduzido também. Soro, 200 ml de água se ele estiver tomando um comprimido via oral. Então, balanço hídrico é tudo que entra e o que sai, com certeza que está saindo. Eu vou desativar alguns sons, vou desativar o som do pessoal, porque o som está atrapalhando. Tá muito barulho. Tá muito barulho. Só que por aqui eu não... é participante. Isso, pronto. Tá? Então, é através do balanço hídrico que a gente consegue monitorar tudo que entra e o que sai, tá? Supervisionar o uso da dieta branda e fracionada e observar anotações da aceitação da dieta. Quando o meu paciente ele consegue se alimentar sozinho, é só eu fazer a pergunta:
tá? Se alimentou, seu João, vai dizer que sim, não, foi pouco, foi muito. Quando ele está com uma sonda, né? A sonda nasogástrica, ela pode ser realizada alimentação ou não? Nasogástrica. Pode? É uma pergunta ou uma afirmativa? A nasogástrica pode. Tá afirmando. Pode. Nasogástrica? Sim. Não. Isso. Nasogástrica, ela não serve mais para a alimentação. Peraí. Gente, quem tá com essas crianças aí? A sonda nasogástrica, ela é feita agora para lavagem gástrica ou saída de resíduo gástrico, né, que é esvaziamento. A única sonda que pode ser feita para alimentação agora é a sonda enteral, é aquela que é conhecida como Doberhoff, é aquela que é radiopaca. Antes de iniciar a minha alimentação, a minha medicação, eu preciso fazer o quê? Solicitar o quê? Como que é a pergunta? Não é raio-x. Que é Quando pra eu passo a minha sonda enteral no meu paciente, tá? Antes de eu iniciar a minha alimentação ou a minha medicação, precisa se realizar o quê? É que precisa de raio-x para ver se está localizado no lugar certo? É uma pergunta ou afirmativa, Emanuele? Afirmativo. É uma afirmativa, perfeito. Então, antes de eu iniciar a minha alimentação ou minha medicação, eu preciso fazer o quê? O raio-x. Sonda Ela tem fio nasogástrica. guia, não é isso, professor? Ih, boa, garota. Precisa se tirar o fio guia. Então, é assim, ó. Passou a sonda enteral, fixou, né? Faz a mensuração, tudo bonitinho. Fixou a sonda, tira-se o fio guia, solicita-se o raio-x e depois, se der tudo ok, inicia a nossa alimentação ou a medicação. Por que agora não pode tirar o fio guia depois que solicita o raio-x, depois que se realiza o raio-x? Porque na hora de você tirar o fio guia, você pode tirar aquela sonda do local. Qual é o local que ela fica? Fica no estômago. Não, a sonda enteral. Onde ela fica localizada? No nariz? Oi? No nariz? Vamos lá, ela pode ser passada pelo nariz. A pontinha dela, aonde fica localizada? No estômago? Não, um pouquinho mais abaixo. Intestino delgado. Na primeira porção do intestino, né? Na primeira porção do intestino, próximo ao quê? Ao duodeno. Ó, vê se vocês conseguem ver. Essa aqui é minha sonda enteral. Ó, a pontinha dela é radiopaca. Estão conseguindo visualizar legal? Sim, Sim. Sim. Aqui a pontinha dela, ó. Isso aqui é o fio guia. Eu vou tirar. Peraí. Tá vendo, ó? Fio guia, ó. Esse aqui é o fio guia. Quando eu passo a sonda, né, e eu peço pro rapaz vir fazer o raio-x, eu preciso tirar esse fio guia. Esse fio guia, ele sai, tá? Ó, ele é grandão. Ele sai. Tá vendo? O fio guia, ele sai. Tá? Vê se vocês conseguem ver, ó. Fio guia e sonda. A sonda nasogástrica é essa daqui, ó, que ela é conhecida como sonda de Levine, ó. Ela é diferente, tá vendo? Ela não tem o fio guia, ela é um pouquinho mais resistente, né? É de silicone? Oi? É de silicone? Não, não chega a ser silicone não, tá? Essa aqui não é silicone não, tá? Ó. Professora, então a sonda nasogástrica é só para medicação agora? Isso, não. Sonda nasogástrica, em hipótese alguma, nunca nessa vida se pode fazer medicação. A menos que seja carvão ativado, quando meu paciente ele chega com algo tóxico ou medicamentoso. Tóxico. Tentou se matar, resolveu tomar chumbinho porque a namorada se separou dele, tá? Ou a galera aí quis se matar porque tomou muita medicação. Aí você vai lá, passa... Fazer lavagem, né? Oi? Para fazer lavagem, né? Isso, a lavagem gástrica, tá? É com essa sonda aqui, a lavagem gástrica. A alimentação e medicação é com essa daqui, ó. A sonda enteral, que a pontinha dela é até diferente, ó.
ela é radiopaca para poder fazer. Deixa eu pegar a câmera. O raio-x, ó, a pontinha dela é diferente. Tá ok? Conseguiram entender a diferença? Sim, sim. A enteral é para fazer a alimentação e a nasogástrica é para fazer a limpeza. Isso. Mas lembrando que não é só medicação, tá? Na enteral, é alimentação também. Ok, Tá bom? tá bom. Mais alguma dúvida? Só existem essas duas sondas? E a sonda de Foley, né? Mas a sonda de Foley é passada onde? Na uretra, né? Através da uretra para poder alcançar lá a bexiga. Primeiro vem a uretra, depois a bexiga, tá? Existe a sonda de... Peraí. Existe também a sonda de alívio, tá? A sonda de alívio é passada pelo mesmo canal que é passada a sonda de Foley, só que a sonda de alívio é para poder aliviar, né? Quando o paciente está com uma retenção urinária. É só naquele momento ali. Já a sonda de Foley, por isso que a gente diz que é um cateter vesical de demora, ela permanece ali um tempinho. E passa na uretra aí, a de pólen? A de Foley, né, é iniciado pela uretra e fica na bexiga, localizada na bexiga. O finalzinho dela fica na bexiga. Tá. Tá bom? Foi, crianças? Mais alguma dúvida? Foi. Professora, Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Se eu souber responder, eu respondo para vocês sem problema nenhum. Tá ok? Não é porque clínica a civil... traqueostomia é só para respiração? Oi? A traqueostomia é só para respiração? A traqueostomia é para respiração. É quando o paciente ele não consegue mais utilizar as vias aéreas dele superiores, tá? Então, a traqueostomia pode ser que ele tenha ficado entubado, né, com um grande tempo aí, então acabou se adaptando, né, a fazer a troca gasosa através do aparelho. Quando se tentou fazer o desmame, né, do tubo, ele acabou ficando viciado e não consegue, então acaba se usando a traqueostomia aí pro resto da vida, tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Observar e anotar a evolução, né, sinais e sintomas. A gente está falando do sistema digestório, tá? Observar e anotar sinais de complicações. Então, se eu falo do sistema digestório, ele pode, muitas das vezes, apresentar uma êmese. O que seria êmese? Vômito. Vômito, tá? Então, piora ou pode estar relacionado ao quê? A dor, tá? Já que a gente está falando de hemorragia, como que eu consigo identificar a hemorragia, sendo de artéria ou venosa? Pela pressão e a coloração do sangue, né? Tá. Como é que é a coloração, Emanuele? Acho que uma é mais concentrado, um é mais concentrado do que o outro. Tá, quem são eles? O da artéria Aveia. vai ser com mais força. Ó, eu sinalizo para todo mundo, ó. Artéria, vermelho, vivo, venoso, vermelho escuro, Escuro. tá? Ele é arterial, ele é rico em quê? Oxigênio. Oxigênio. Então, ó, artéria, venoso, artéria. Entenderam? Uhum. Tá? A higiene oral com a solução antisséptica. Lembrando que se esse paciente ele tiver, né, feita aí uma cirurgia do sistema digestório, ele não pode se mexer muito, porque a gente precisa manter esse paciente em repouso. Muitas das vezes pode ficar resíduo aí. Vou desativar de novo. E o microfone aberto, gente. Espera aí. Então, muitas das vezes, ele não consegue fazer a higiene oral dele, então é importante que a gente faça a higiene nesse paciente. Vamos botar ali saracuruna como exemplo. Se ele tiver prótese, né? Muitas das vezes é retirado na hora que o paciente interna e entrega aos familiares para não ter risco de perder, acontecer alguma outra coisa. Então, acaba se tirando. Então, quando o paciente está sem a prótese, né, dentária, ele vai ter um rebaixamento maxilar. São aquelas pessoas que dormem de boca aberta. Então, por lá não ter ar-condicionado no seu lugar fechado, o que pode acontecer? Entrar uma mosquinha e soltar aqueles trocinhos ali que se chama miíase, tá? Na boca desse paciente.
Então, por isso que é importante a gente fazer a higiene oral desse paciente sempre, tá? Principalmente na hora do banho, que é onde a gente faz toda aquela higiene completa, tá ok? Alguma dúvida? Professora, sobre o sistema digestório, o que é importante? Vou sinalizar para vocês o que é importante. Vocês saberem como são divididos. São divididos em sistema digestório alto, médio e baixo e órgãos anexos, mais as intervenções da enfermagem, né? Como ele funciona, qual é a função, vocês já sabem, porque vocês já estudaram lá em anatomia. Então, isso para mim não é importante. O que é importante é quando é se realizado o procedimento cirúrgico, mais as intervenções de enfermagem que são feitas, né? Dentro da onde? Da RPA. Meu paciente ele fica quantos minutos lá dentro da RPA? 30 minutos. 30 minutos. Eu preciso prever e prevenir o quê? As possíveis complicações. E aí eu entro com as intervenções de enfermagem. Tá ok? Alguma dúvida? Então vamos. Sistema respiratório, tá? É um conjunto dos órgãos responsável basicamente pela absorção de oxigênio e pelo organismo e eliminação de gás carbônico, né, retirado das células. O sistema respiratório ele é formado por vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias, eu vou dizer para vocês que isso é ultra mega power flex, importante, né? Um IPCKI, importante para caralho, né? Que são as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios, tá ok? Vamos lá. Aonde é realizada a hematose? Os pulmões. Nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares é onde deixa de sair, né? Onde é feita a hematose na pequena e grande circulação. E faz o quê? A hematose manda sangue oxigenado para todo o meu corpo. Sobre o sistema respiratório, já disse para vocês o que é importante, tá? É um IPC aí pra caralho, tá? Vou botar de vermelhinho aqui para vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês sobre o meu sistema digestório, o que é importante para mim aqui em clínica cirúrgica. Então, aqui eu tenho... Professora, pode repetir a coisa da hematose, por favor? Então, a hematose ela é feita nos meus alvéolos pulmonares, aonde ele se passa pela grande onde tem a grande pequena circulação, é através dos meus átrios, né? Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Um entra sangue, né, não oxigenado, que é o venoso, sofre hematose nos meus alvéolos pulmonares e manda sangue oxigenado para todo o corpo, rico em oxigênio. Foi? Sim, obrigada. Nada, amor. Então, o paciente, né, no pós-operatório, né, de sistema respiratório, será cuidadosamente observado quanto à permeabilidade das vias aéreas, né, e a ventilação pulmonar, frequência cardíaca, amplitude de ruído. Também será observada a presença ou não de desconforto respiratório, referindo-se pelo paciente verificado pela a triagem, né, intercostal ou batimentos de asas de nariz, que ele é conhecido como BAM, e uso da musculatura acessória. Então, se realizou um procedimento cirúrgico em um dos pacientes, né, no seu sistema respiratório, automaticamente a gente precisa observar esse paciente, porque a troca gasosa dele pode ficar o quê? Prejudicada. E essa troca gasosa estando prejudicada, automaticamente, ele pode estar se utilizando o quê? As musculaturas acessórias, batimento de asa de nariz, eu não sei fazer, mas tem gente que consegue fazer isso aqui, mexer assim, ó, tranquilamente, né? Com certeza vocês devem estar tentando fazer aí, eu não consigo fazer. Então, quando o paciente ele utiliza, né, a musculatura acessória, ele vai ter BAM, que é batimento de asa de nariz, é o que a gente sabe que ele não está conseguindo fazer o quê? A hematose lá nos alvéolos pulmonares, que a gente ia dar como se fosse uma troca gasosa. Ele fica utilizando as musculaturas, né, a tiragem intercostal, porque o tórax dele faz isso aqui, ó. Ele tenta respirar tanto esforço que ele faz, que ele fica utilizando essas musculaturas acessórias. Então, realmente fica fundo e depois acaba elevando, tá ok? Uma criteriosa percussão é a ausculta. Lembrando que a ausculta é sempre quando eu estou usando o esteto, tá? Quando o paciente está respirando, né? Está ofegante, está com estertores, está com siglas, com ruídos, sem utilizar aquele estetoscópio, eu acabo o quê? Escutando. Toda vez que eu coloco aquele, né, aparelhozinho, que é o esteto, e vou colocar no paciente, eu faço uma ausculta. É diferente, tá? Os ruídos pulmonares devem ser realizados com o objetivo o quê? De detectar o quê? As complicações respiratórias mais precocemente possível.
Por isso que se utiliza os estetoscópios, né? Porque ele vai pegar um pouquinho mais profundo. E se o paciente ele não estiver respirando, né, adequadamente, automaticamente que ele vai estar monitorado, os sinais vitais dele, que é através do oxímetro de pulso, eu consigo identificar que esse paciente não está bem. Vocês sabem o que é o oxímetro de pulso? Sim. Então, a gente tem um portátilzinho, que é esse. Tá vendo? Onde coloca o dedinho, né? E é feito a leitura, oxímetro de pulso, tá? Ele fica monitorado dessa forma. Quais são as intervenções que eu tenho que ter com esse paciente, tá? Aferir sinais vitais, né? Os níveis de oxigenação. Lembrando que ele está monitorado, tá? O oxímetro de pulso, ele é um parâmetro para a gente poder saber o nível de saturação. Tem um que é FIDED, que é um exame que é realizado para ter certeza nível de oxigenação que está na corrente sanguínea. Qual é o nome desse exame que é realizado? Pode ser um de cada vez, tá? Pode repetir? Qual é a pergunta? Eu tenho um oxímetro de pulso, correto? Que eu vou ver nível de oxigenação. Só que existe um outro, né? Mas só que ele é um exame que é realizado, que ele é colhido também. Já estou dando a dica. Qual é o nome desse exame? HGT? Oi? HGT? HGT? Não, HGT não. HGT é glicose. Hemoglobina? Não, qual é o nome que se dá? Gasometria? Gasometria arterial. Gasometria arterial, ele é o único que é fidedigno, é ele que me dá a porcentagem certinha de quanto de oxigênio tem na nossa corrente sanguínea, tá? Nas artérias. Lembrando que poder se realizar é feito um teste de Halley, né? É pressionado a artéria, tá? A mão ela acaba fechando um pouquinho, né? Quando ficar branquinho, quando você não sente a pulsação, é a hora que você vai colher. Lembrando que os técnicos de laboratório, eles poderiam fazer isso, agora eles não podem mais fazer. Agora quem faz é o médico, tá ok? Então ele dá a porcentagem de oxigênio no sangue, é isso? Isso, ele é o único que é fidedigno. Gasometria arterial. O oxímetro de pulso, ele é um parâmetro que você tem, né? Tudo que é digital tem margem de erro, tanto para cima quanto para baixo, tá? O único que é fidedigno é a gasometria arterial. Foi? Foi. Tá. Promover alívio, né? E desconforto e dor, que o paciente com certeza ele vai relatar. Administrar oxigênio, se necessário. Até quantos litros de oxigênio eu posso estar ofertando para o meu paciente? Nós temos respaldo, todos nós temos respaldo. Chegou na emergência, ele está com uma dificuldade respiratória. Quantos litros eu posso ofertar para eles por minuto? 5? Naquela bala de O2 fica aquela bolinha ali, né? Você pode colocar até 10 litros ali, né? Sim, a gente pode colocar até 10 litros, mas se ele chegar na emergência, nós temos o respaldo que está ofertando, porque quem prescreve essa quantidade de litros por minuto é o médico. Só que nós temos respaldo de quantos litros está ofertando ele por minuto. Quantos litros são esses? 3. Quanto? 3. 3 litros por minuto. Daí é o médico que vai determinar, né, quantos litros será ofertado para esse paciente. 4, 5, tá? Quando chega a 7, 8 ou 10, provavelmente ele está em ventilação mecânica, tá bom? Cadê o outro? Estimular a mobilização, né, precocemente no leito e deambular. Quem vai determinar que o paciente ele vai ter que deambular? O que é deambular mesmo? Andar. Andar. Quem vai determinar que o meu paciente ele vai deambular é o médico, o cirurgião que fez a cirurgia. Então, é ele que vai determinar a partir de quantas horas ele está deambulando. A partir de quanto tempo mesmo que eu classifico um pós-operatório imediato? 48. 48 horas. Peguem o bisus, né? Pode ser que eu esteja passando algum negócio aí da prova. Verificar a consistência, né, de aspecto das secreções, né? Que muitas das vezes eles podem colocar essas secreções para fora, tá? Além das secreções, é importante que esse paciente ele urine, tá? Porque dependendo as medicações que são realizadas acaba fazendo uma continência urinária e muitas das vezes a gente precisa passar uma sonda de alívio. Então é importante a gente saber,
né, no prazo aí de 12 a 24 horas, pelo menos 12 horas, se o paciente ele urinou ou não. Porque as medicações que são realizadas dentro do centro cirúrgico, né, uma das ações dela é fazer o quê? É uma continência urinária, então ela acaba retendo essa urina. E o paciente ele não consegue urinar, né, ele acaba tendo esse desconforto. É aí onde entra a sonda de alívio, tá? Sabem que sonda eu tô falando, né? Sonda de alívio. Sim. Você tinha explicado lá atrás agora, por tempo. É a mesma coisa, tá? Hidratar o paciente, se necessário. Então, se ele não apresenta diurese, provavelmente ele está fazendo o quê? Uma desidratação. Então, é importante que esse paciente mantenha sempre o quê? Hidratado. Bom, o paciente ele não está urinando, né? Mas outro meio que eu tenho que ver se esse paciente está hidratado ou não é o tugor, né? É a elasticidade da pele. Então, a gente pega o paciente, né? Devagar mesmo, e você, como se fosse uma pinçazinha, você encosta e solta. Quando desce rapidamente, a gente consegue identificar que esse paciente está o quê? Hidratado. Quando demora um pouquinho, né, a descer, ou você vê que a pele dele está ressecada, é onde tem a desidratação. O adulto a gente consegue verificar desta forma. Já as crianças, ainda mais se ela tiver a fontanela aberta ainda, que só fecha mesmo a partir de 1 ano e 8 meses, né? Então a fontanela fica o quê? Abaulada, a gente dá como sinal de desidratação, tá? Então, o tugor, né, a gente vê o quê? A elasticidade, a hidratação desse paciente, tá? Se vocês verem, né, as pessoas mais idosas, ela tem essa fragilidade, a pele é como se fosse de papel. Então, você encosta, você consegue ver que aquele paciente ele não está hidratado por conta disso, tá? Manter o nebulizador umidificador com nível adequado, né, de água, poder umedecer aquele local ali, ainda mais que ele fez uma cirurgia, né, no sistema respiratório. As vias aéreas ele precisa estar o quê? Umidificada, tá? O enfermeiro avalia a cânula de traqueostomia, observando se há um vazamento de ar pela cânula em virtude do cuff, insuflado inadequadamente, e ainda se há secreções em excesso na cavidade oral. O que seria isso? Então, tubo orotraqueal, vocês sabem? O que é? Sim, não, talvez. É tubo o quê? Orotraqueal, TOT. É aquele aparelho que intuba o paciente quando ele tá grave? Isso, eu tenho um tubo, né? É o mesmo que falam que é o endotraqueal? Isso, é esse aí mesmo, tá? O que seria esse cup? Né? Aqui eu vou dar a caneta como exemplo, tá? Eu tenho o tubo, que ele é colocado na via aérea, no oral do paciente. Só que ela fica nessa direção aqui, da traqueia. Só que do lado deles tem como se fossem duas bolsinhas murchinhas. E tem uma saidinha. Quando vocês chegarem no laboratório, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, para poder manter o cuff insuflado, né, já que ele está com uma traqueostomia, é para poder ficar presa, como se fossem duas bolinhas que eu preciso insuflar para ela poder ficar bem presinha na traqueia. Só que, gente, o nosso tempo vai acabar a qualquer momento, é só a gente voltar no mesmo link, tá? Então, ó, a qualquer momento ele vai acabar, que aqui eu não consigo ver os segundos. Então, ele fica presinho. Então, a gente dá como cuff o quê?